Olá, estamos de volta agora para resolver as questões relativas ao conteúdo da pele humana, parte 1, certo? Vamos lá então. A primeira questão diz respeito a qual dos estratos abaixo não consiste em uma das camadas da epiderme. Vamos lembrar então quais são as camadas da epiderme? Vamos lá, a gente tem de baixo para cima, né? A primeira camada seria a camada basal. Em segundo lugar, então a primeira, tá, de baixo para cima, considerando aqui a interface entre epiderme, epiderme, que é a camada mais externa, né? E a derme, a gente tem que a epiderme se divide em 5 camadas, certo? São 5 as camadas da epiderme, e a derme se divide em 2 camadas. Então, considerando as 5 camadas da epiderme, a gente tem a primeira basal, segunda espinhosa. Estou me atrapalhando aqui de novo com essa caneta. Espinhosa, terceira granulosa, quarta lúcida e por último a quinta camada, que é a córnea, onde as células já estão sofrendo o processo de descamação da superfície da pele. Então vamos lá, qual dos estratos abaixo não consiste, ok? Não consiste em uma das camadas da epiderme. Estrato córneo é uma das camadas da epiderme? Sim, é a quinta. Estrato reticular, que estrato reticular é esse aqui? Vamos dar uma olhada nas outras questões também, né? Germinativo é o sinônimo de basal, ok? Vamos colocar aqui igual a basal. Então a gente pode chamar de camada basal ou, vou até anotar aqui também, ó, camada basal ou germinativa, ok? Então é um nome também de camada da epiderme. Estrato espinhoso é a segunda, ok? E o granuloso a terceira camada de baixo para cima. Então a única que não consiste em uma das camadas da epiderme é esse estrato reticular, que não é nem da derme, né? E no caso a gente tem, se vocês se lembrarem das camadas da derme, a gente tem a camada papilar e a camada reticular. Vamos anotar aqui também? Então, mais profundamente, a gente tem a camada reticular. E já na interface entre a epiderme e a derme, a gente tem a camada papilar, onde são localizadas as papilas dérmicas, ok? Então é isso daí. A letra B é uma camada da derme, né, e não da epiderme. 14. Dentre as assertivas abaixo, qual aquela que melhor descreve a camada espinhosa da epiderme? Aí a minha dica é sempre dar o pause, né, resolve a questão e depois acompanha a resolução. Tá legal? Então vamos lá. Dentre as assertivas abaixo, qual aquela que melhor descreve a camada espinhosa da epiderme? A gente está falando da segunda camada, né? Está em contato com a lâmina basal? Errado. Tá? A lâmina basal é justamente uma estrutura da interface da derme com a epiderme. Então vou até anotar isso daqui. Eu não sei se alguma questão poderia eventualmente cobrar isso. É muito raro falar de lâmina basal, mas é uma estrutura entre a derme e a epiderme, onde as células são ancoradas. Tá? Então, essa é a lâmina basal. Ela é diferente, tá? Ela é diferente de camada basal. Tá? Não é a mesma coisa que camada basal. Camada basal é uma camada de células da epiderme, certo? Isso aqui é epiderme. A lâmina basal não é uma camada de células, é uma estrutura, tá? Onde as células são ancoradas. Então, errado é a letra A. Letra B. Está falando da camada espinhosa, né? Situa-se entre a camada basal e a camada granulosa, correto? De baixo para cima temos, primeiro, basal ou germinativa, né? Segundo, espinhosa. Terceiro, granulosa. Então, exatamente
Item B é o gabarito dessa questão. Vamos ver os outros itens. C. É facilmente notada pela sua aparência granular. Não, a aparência granular é uma característica da camada granulosa, né? Então, isso daqui é uma característica da granulosa e não da espinhosa. É a camada em que se localiza a maioria dos melanócitos. Errado também, porque os melanócitos, aquelas células que são produtoras de melanina, o pigmento da nossa pele, elas se encontram aonde? Na camada basal. Lembra do seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Vou anotar aqui, camada basal. Tem que se lembrar do seguinte, por que elas estão na camada basal? Por que elas estão passando o pigmento, a melanina, na camada basal? Porque é na camada basal onde as células estão se dividindo e dando origem às outras camadas. Então as células saem da camada basal, vão se dividindo, né, na camada basal ainda e vão subindo na epiderme até a sua descamação. Então é importante proteger as células da camada basal. E para proteger o núcleo a gente tem a melanina, certo? A melanina, produzida pelos melanócitos, né, vai servir para proteção do núcleo contra a radiação UV, ok? Proteção do núcleo. Por que isso? Porque a radiação ultravioleta ela pode provocar alterações no DNA das células, o que vai gerar um grande problema para o tecido, né? O tecido vai começar a se desorganizar e, enfim, pode surgir uma série de problemas por decorrência disso. Então, a nossa natureza, né, a evolução nos levou à produção de melanina para a proteção dos núcleos, ok? Então, ela não é a camada em que se localiza a maioria dos melanócitos, certo? Então, é errado também item D, porque os melanócitos estão na camada basal, e letra E contém uma alta concentração de queratoialina. Essa é uma proteína, né, um precursor da queratina, que é justamente aquela substância, né, que está sendo produzida na camada granulosa, tá legal? Então isso daqui faz parte da granulosa. Tá? Então, errado também tem gabarito item B. Vamos para essa questão de número 15. Qual das células abaixo faz parte do sistema imune? E aí a gente tem esse grupo de células. Se lembram qual que a gente comentou na aula de pele, na primeira parte? Célula de Langerhans, exatamente. Ela é uma célula que é presente na epiderme, encontrada na epiderme, e faz parte do sistema imune. Aqui, célula de Malpighi foi uma invenção, né, da nossa questão, do examinador. Célula de Merkel é uma célula também encontrada na epiderme, mas está relacionada ao tato, né? Melanócito é a célula que produz a melanina na camada basal, certo? Acabamos de falar dela, melanina. E o queratinócito é a célula mais abundante, né? A célula mais abundante na epiderme. Mais abundante na epiderme. É a célula que produz a queratina, principal proteína da nossa epiderme, ok? Então o queratinócito produz a queratina. A única célula do sistema imune é a célula de Langerhans. Questão 16. Tecido conjuntivo que se associa às cristas epidérmicas, qual que seriam? Lembram-se das cristas epidérmicas, que elas podem ser primárias ou secundárias. A gente comentou, primárias ou secundárias, né? A gente comentou que as cristas primárias ou cristas secundárias, também chamadas de cristas epidérmicas primárias ou secundárias, a gente comentou sobre elas na aula sobre o desenvolvimento, né, embrionário, né, e quando as cristas de fricção, na verdade elas nem foram formadas ainda, mas a gente tem uma grande proliferação, né, das células da camada basal da epiderme, e essa proliferação vai fazendo com que essas células que vão se dividindo comecem a entrar aqui na derme, né, formando as cristas primárias, e depois de algum tempo as cristas secundárias aqui entre elas, né? Então aqui teriam as primárias, seriam essas aqui, tá? Então qual que é o tecido conjuntivo que se associa? Então a gente está falando de derme, né?
numa região da derme. E a derme a gente sabe que tem duas camadas, acabamos de comentar. Camada papilar e camada reticular. Qual é aquela que está em contato com a epiderme? Camada papilar, certo? Então, aqui a gente está falando de papilas, né? Elas são estruturas que são da derme, ou seja, é um tecido conjuntivo. Lembra-se que a derme é principalmente tecido conjuntivo, tem células também, que são os fibroblastos, mas principalmente tecido conjuntivo. E a estrutura, né, que é da derme, que está em contato com as cristas epidérmicas, são as papilas, ok? Gabarito letra A. Bom, questão 17. A camada de queratina da pele representa um grande fator de proteção para o homem. Entre as alternativas abaixo, aquela que justifica esta afirmativa é... Então, estamos falando de queratina, a proteína produzida pelos queratinócitos, né? Vamos lá. A camada de queratina filtra totalmente a radiação ultravioleta. É a queratina que filtra a radiação ultravioleta? Não, errado. A que filtra é a melanina, é uma outra proteína, né? O nosso pigmento, tá? Então isso daqui é melanina e não seria queratina. A camada de queratina do epitélio intestinal impede a fixação de parasitas. E tem errado também, né? A gente não está falando de queratina de epitélio intestinal, está completamente fora da temática, e também não impede a fixação de parasitas, tanto é que existem parasitas, né, que são principalmente nematóides, né, que são fixados no nosso intestino, e a camada de queratina não impede isso. Então vamos lá, C, a mucosa intestinal, né, por assim dizer, não impede essa fixação. Vamos lá, C, a camada de queratina atua como primeira barreira na pele, evitando a perda excessiva de água. Exatamente essa é a função da queratina. Tem essa função, né, de impermeabilizar a pele, né, de evitar a dessecação, né? Então, gabarito, item C. D. A camada de queratina situada profundamente na pele. Situada profundamente na pele. Não, a camada de queratina ela é na parte mais superficial da pele. Ou seja, ela está na parte mais externa, né, por assim se dizer, da pele. Tá? Então aqui é superficial e não profundamente. Superficial. Então, errado também, item D, gabarito ficou item C. Ok? Vamos em frente. Mais uma questão. Uma questão que traz uma figura, né, aqui de que a gente tem células epiteliais, né, e a gente tem aqui melanócitos que estão transferindo aqui a melanina, que está representada por esses pontinhos pretos, certo? Esses grânulos, né, de melanina, sendo produzidos aqui no melanócito e transferido para as células epiteliais. Essas células epiteliais, quem são elas? São queratinócitos. Vamos lá. Então, com base nessa figura, nos nossos conhecimentos sobre esse tema, vamos avaliar qual que é a alternativa correta. A pele negra, representada pela figura de número 3. Então, vamos dar uma olhada. A pele negra ela é uma pele que tem uma maior pigmentação. Na figura de número 3, a gente não observa o pigmento sendo transferido para as células epiteliais, certo? Então, já está errado esse item. Ok? A pele negra não está sendo representada pela de número 3. Na verdade, a número 3, a gente não tem o pigmento, a gente tem o melanócito, mas sem a presença do pigmento. Seria, no caso, uma pele albina, né? Então, vamos até anotar aqui, ó. Esse aqui seria um albino, porque não tem a produção da melanina. Esse daqui seria uma pele, digamos, clara, porque tem melanina, né? E esse aqui seria uma pele escura, né? Uma pele de cor escura, tá? Justamente por conta da presença dos pigmentos. Então, professor, você está dizendo então que quanto mais pigmento, mais protegidos estão as células da camada basal? Sim, e as pessoas com a pele de cor negra, então tem uma proteção maior
das suas células da camada basal da epiderme. É uma vantagem adaptativa, ok? Então, a questão A está errada, ok? Vamos anotar aqui errado. Não são as pessoas de pele negra. Os indivíduos de pele albina estão representados pela figura 2. Errado também, são os indivíduos de pele clara. Os albinos estão representados na figura 3, né? C. Os indivíduos de pele clara estão representados pela figura 1, o que justifica o fato da pele destas pessoas, quando em contato com um raio ultravioleta, ficarem vermelhas. Então, pele clara representados pela figura 1, errado também, é pele negra, né? Pele negra. O fato da pele das pessoas ficar avermelhada, né, em contato com a luz ultravioleta é justamente porque você tem um pigmento para proteger essas células, né, mas mesmo assim a radiação ela é destrutiva, né, para boa parte do tecido, ok? Quanto mais pigmento, melhor para proteger dessa radiação. Errado também o C. D. As células epiteliais da epiderme contêm quantidade variável do pigmento melanina, colocado como um capuz sobre o lado do núcleo celular, que está voltado para o exterior, de onde vêm os raios ultravioleta. Perfeito. Item D é o item correto, tá? Questão corretíssima. E aqui, apesar da figura não mostrar, né, esses pigmentos posicionados como um capuz, quando a gente analisa os cortes histológicos, a gente observa que a melanina ela fica posicionada aqui, ó, né, nessa região superior aqui do núcleo, né, ou seja, protegendo justamente contra a incidência da radiação ultravioleta, né, que vem aqui de cima e agride, né, as células. Tá legal? Entendeu o gabarito da questão. Vamos ler o item E também. Tumores malignos originados de células epiteliais de revestimento podem ser causados pela falta de exposição ao sol. É o contrário, né? O excesso de exposição ao sol é que vai causar os tumores malignos. Então está errado. Justamente por quê, né? Porque você tem a radiação ultravioleta, que é uma radiação muito energética, que agride o núcleo da célula, modificando o DNA, né? O DNA ficou bem feio aqui no meu desenho, mas vamos imaginar aqui, ó, dentro do núcleo da célula, o DNA aqui. Não melhorou muito, mas digamos que seja o DNA. Essa radiação ultravioleta provoca a formação dos chamados dímeros de timina. Aquelas bases nucleicas do DNA acabam se ligando de uma maneira errada. Isso vai gerar as chamadas mutações, tá? Mutações, que na maioria dos casos são deletérias, ou seja, podem causar os chamados tumores, tá? Malignos. Tumores, tá bom? Então é isso daí. A função da melanina é justamente esse pigmento promover essa espécie de capuz aqui do núcleo e fazer com que essa radiação simplesmente fique presa aqui no pigmento, não atravesse para o núcleo e afete o DNA. Beleza? Então, o item D, item correto, é o item correto dessa questão de número 20. Vamos para a questão 21. A pele formada pela derme e a epiderme, além de proteger o corpo e evitar a dessecação, apresenta estruturas relacionadas com outras funções, tais como percepção da dor e da temperatura, a secreção de substâncias e a manutenção da temperatura corporal. Na realização de todas essas funções, participam diferentes tipos de tecidos, com exceção do tecido, então estamos falando de uma exceção. Tecido nervoso está relacionado a essa percepção que ele falou de dor, né, de temperatura, está relacionado. E a gente viu em alguns slides, isso aqui está ok, né, que existem terminações nervosas, né, que fazem parte da derme e atingem a epiderme, inclusive. Né, existem algumas terminações nervosas e existem essas terminações ligadas às células de Merkel. Células de Merkel, justamente para a percepção tátil, né? Percepção tátil. Então a gente tem, sim, o tecido nervoso associado aqui à pele.
Conjuntivo cartilaginoso. E aí? Cartilaginoso. A gente falou alguma vez de tecido cartilaginoso? Né? Não comentamos sobre isso, mas vamos ver os próximos itens. Epitélio glandular. Existem glândulas na pele? Existem as glândulas da pele. A gente vai comentar mais especificamente na próxima aula, porque as glândulas são chamadas de anexos da pele. Opa! Anexo da pele. As glândulas, os pelos, né, e as unhas são chamados anexos da pele. Esse tecido epitelial glandular faz parte também da pele, ok? O que mais? Tecido epitelial estratificado pavimentoso. Essa é uma denominação na histologia que diz respeito à forma do tecido, à organização das células no tecido. A gente sabe que isso aqui é verdadeiro pela seguinte razão. Vocês lembram que na epiderme são formadas camadas, né? São 5 camadas, ok? Opa! São 5 camadas. Basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. Essas 5 camadas se organizam, né, de uma maneira como se fossem pavimentos, né, dentro desse tecido. É como se a gente tivesse o primeiro andar, segundo andar, terceiro, né? Então são pavimentos. E esse é um epitélio chamado de estratificado pavimentoso. Seria a definição histológica. Vou colocar aqui, ó, definição. A porção mais fina, né, dos vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, que irrigam a pele, que levam os nutrientes para a nossa pele, né? Se não fosse assim, as células não teriam condições de se dividir e se multiplicar na nossa pele, tá? Então, correto também o gabarito letra B, porque não temos tecido conjuntivo cartilaginoso na pele. Questão de número 22. Vamos lá. O destacamento das luvas epidérmicas é um fenômeno que se manifesta em cadáveres encontrados em avançado estágio de decomposição. Podemos afirmar que, letra A, sem a presença da epiderme e, consequentemente, das cristas de fricção, então vamos imaginar aquela figura do slide em que a epiderme foi removida. Torna-se inidônea a identificação por meio da papiloscopia. E aí? Torna-se inidônea, ou seja, se eu perdi a epiderme, ainda é possível usar a papiloscopia? Questão errada, tá? Questão errada. Por quê? Porque mesmo tendo só a derme, mesmo que eu tenha presente só a derme, só as papilas dérmicas, né, na minha... Vamos fazer um breve desenho aqui, tá? Mesmo tendo só a derme, eu tenho um desenho da derme que é um padrão complementar ao da epiderme. Então, digamos que essa epiderme tenha se destacado, e aí a gente tem isso aqui, né? Aqui eu tenho a minha camada de epiderme com as cristas de fricção. Opa! Tá. A camada mais externa aqui é a camada córnea. A camada mais interna vai ser a camada basal. E aqui eu vou ter todas aquelas células, né, daqueles tipos celulares, as 5 camadas, até as células aqui que vão se descamando, mas eu tenho aquele conjunto de células. Essa aqui seria a minha epiderme. E aqui, opa, deixa eu voltar. E aqui a minha derme. As papilas dérmicas estão aqui, certo? Mas observa como a gente tem um desenho que acompanha o desenho da superfície da pele. É como se fosse um espelho. Então, se eu conseguir visualizar esse desenho numa estrutura tridimensional, eu vou observar, isso a gente vai ver em necropapiloscopia, né?
numa das próximas aulas, que é possível, com base na derme apenas, eu identificar a pessoa, porque existe um desenho complementar ao desenho das cristas de fricção. Tá joia? Então, errado o item A. B. A identificação poderá basear-se nas papilas dérmicas, pois a aplicação do método entintado produziria uma imagem equivalente à do padrão papilar encontrado na superfície da epiderme. Na verdade, essa questão está errada por conta dessa palavra aqui, ó, equivalente. Não é uma imagem equivalente, não é uma imagem igual. Ela é uma imagem como se fosse invertida, tá? Ela é uma imagem invertida, a gente vai ver na parte de necro, mas o termo ideal, nesse caso, seria uma imagem complementar, né? Ou uma imagem que representasse, né, de alguma maneira essa relação, tá? Então, por conta disso, está errado o item B. Item C. Uma tomografia computadorizada que pudesse localizar glândulas sebáceas e sua sequência na pele poderia ser um recurso utilizado na identificação. Qual que é o problema aqui? Glândulas sebáceas, elas não se fazem presentes nas regiões de pele espessa, onde estão presentes as cristas de fricção. Então, não adiantaria detectar imagens das glândulas sebáceas. Eu precisaria das glândulas sudoríparas, né? Se fossem glândulas sudoríparas, a gente sabe que elas acompanham, né, o desenho da impressão digital e desembocam lá nos poros, né, na superfície das cristas de fricção. Tá? Lá no ápice das cristas de fricção. Então, errado por isso. Item D. Não seriam encontradas glândulas sudoríparas apócrinas na região em questão. Quais que são as glândulas sudoríparas apócrinas? Também é um tema da próxima aula, né? Porque a gente vai tratar dos anexos da pele. Mas as glândulas sudoríparas apócrinas são aquelas das axilas, tá? E da região genital. Região genital. Então, não seriam encontradas essas glândulas apócrinas na região em questão, correto. A gente não tem glândulas apócrinas nessa região que envolve a pele espessa, as regiões para o uso da papiloscopia, né, para identificação pela pele, ok? Então, esse aqui é o item correto, item D. E letra E seria prescindível, ou o que significa prescindível? Dispensável. Vou anotar aqui, ó, igual a dispensável. Ou seja, eu não preciso disso, né? Seria prescindível a observação de cristas primárias e secundárias na hipoderme. Opa, peraí, hipoderme? Hipoderme não tem crista primária e secundária. Isso daqui é a estrutura da epiderme, né? Então, errado também. Errado também. Esse item ok? Gabarito ficou item D. Já já a gente volta então com a parte 2 aí da nossa aula sobre a pele humana. Vamos falar dos anexos da pele. Até já.